Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o nosso estudo da Sentinela, estudo número 18, que tem o tema Irmãos Jovens, imitem Marcos e Timóteo. Estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com cada um de vocês, que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e que agora junto, ao prepararmos a nossa reunião, nosso estudo da Sentinela, possamos fortalecer a nossa fé e continuar fazendo progresso espiritual. Vamos juntos agora preparar o estudo número 18, que tem o tema Irmãos jovens, imitem Marcos e Timóteo. O texto base de nossa consideração será o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Traga Marcos com você, porque ele é útil para mim no ministério. Qual será o objetivo dessa consideração? Ver como os exemplos de Marcos e Timóteo podem ajudar os irmãos jovens a desenvolver as qualidades necessárias para servir outros ainda mais. Então, nós vamos fazer apenas as perguntas, obter a resposta. Os irmãos podem tirar um print, dar os seus comentários na congregação. E o intuito maior desse vídeo é fazer com que possamos dar bons comentários e fortalecer a fé de nossos irmãos. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e número 2. O que poderia ter impedido Marcos e Timóteo de fazer mais para Jeová? Então a falta de experiência e o apego com a família, pois tanto Marcos como Timóteo moravam com suas mães e tinham casa. Talvez deixar isso para trás e seguir em suas designações pode ter gerado um certo medo. Mas mesmo assim, eles aceitaram o convite e tiveram uma vida muito feliz servindo a Jeová. Pergunta do parágrafo 3, parte A. Como sabemos que Paulo dava valor a Marcos e Timóteo? Paulo dava tanto valor a Marcos e Timóteo que, quando estava para morrer, pediu que fosse vê-lo. Parte B. Que perguntas vamos responder neste estudo? Vamos responder a 3 perguntas. Que qualidades Paulo viu em Marcos e Timóteo? Como os jovens hoje podem imitar o exemplo deles? E como os conselhos de Paulo, que eram como os de um pai, podem ajudar os jovens? Pergunta do 4 e 5. Como Marcos mostrou que estava disposto a servir outros? Então Marcos era dirigente e persistente, sempre pronto para ajudar. Quando Paulo não quis que ele fosse numa viagem missionária, provavelmente ele tenha ficado magoado e frustrado, mas isso não o desanimou. Ele foi servir com seu primo Barnabé e depois de 11 anos ele estava novamente com Paulo, encorajando. Tanto que Paulo disse que Marcos era fonte de grande consolo. Pergunta do 6. Por que foi bom para Marcos passar tempo com irmãos mais experientes? Porque isso o ajudou a entender detalhes importantes da vida de Jesus, pois, como Pedro viveu de perto com Jesus, ele tinha muito a dizer. E sua amizade com Pedro foi de fato verdadeira, tanto que Pedro podia chamar Marcos de meu filho. E quando lemos o Evangelho de Marcos, conseguimos compreender de perto esses detalhes tão importantes da vida de Jesus. Pergunta do parágrafo 7. Como Sangue-U imitou o exemplo de Marcos? Marcos ele passou tempo com seus irmãos e se mantinha ocupado servindo a Jeová. Sangue-U, quando jovem, achou que os anciãos haviam se esquecido dele de dar privilégios. Então, um ancião orientou que ele fizesse o seu melhor para ajudar outros, os idosos e os que precisavam de transporte para a reunião. Somente após isso que ele entendeu o que é realmente ajudar outros. Pergunta do 8. Por que Paulo escolheu Timóteo para acompanhá-lo em sua viagem? Um dos motivos era a boa reputação de Timóteo e, além disso, Timóteo se preocupava com as pessoas. Pergunta do 9. Como sabemos que Timóteo se preocupava com os irmãos? Pois quando Paulo foi embora por causa da agitação do povo, Timóteo ficou para ajudar o povo junto com Silas. Mais tarde, Paulo enviou Timóteo para Tessalônica
para fortalecer os irmãos e sempre ajudou os irmãos em todas as situações. Pergunta do 10. Como Yudin aprendeu a se preocupar mais com os outros? Ele passou a conversar com os irmãos idosos e, com a ajuda de um ancião, ele foi orientado a perceber que tipo de assunto seria mais interessante para esses irmãos. Hoje, Yu diz que tem muita facilidade para conversar com os irmãos. Pergunta 11. Como os jovens podem se interessar mais pelos irmãos da congregação? Por conversar com os irmãos de diversas idades, perguntar como eles estão, escutar com atenção, ajudar os irmãos a baixar os aplicativos da organização, combinar para sair no serviço de campo. Então, fazendo isso, você será um excelente exemplo para outros. Pergunta 12. O que os irmãos jovens podem fazer para aprender com os conselhos que Paulo deu a Timóteo? Então podem ler as 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo, como se elas estivessem sido escritas para você, e tente ver o que pode colocar em prática em sua vida. Pergunta 13. Como podemos desenvolver um apego leal a Jeová? Precisamos treinar com devoção, assim como os competidores se preparam para uma competição. Requer disciplina e bons hábitos se quiserem vencer. Para aumentar nosso amor por Jeová, também precisa de esforço. Pergunta 14. Qual deve ser nosso objetivo ao ler a Bíblia? Então deve ser se aproximar de Jeová. Assim como o jovem rico, precisamos tomar sempre uma boa decisão. Decisão essa que agrade a Jeová. Pergunta 15. Por que é importante que o irmão jovem seja um bom exemplo? Porque um bom exemplo fala mais do que palavras. Então, quando falamos ou ensinamos, devemos estar agindo de acordo. Pergunta 16, parte A. Em que 5 áreas os jovens podem ser um exemplo? No falar, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Parte B. Como um irmão jovem pode se tornar um exemplo no falar? Por encorajar outros, por agradecer aos seus pais por tudo que fazem por você. Depois da reunião, pode elogiar alguém que fez uma parte. E até mesmo os comentários vão ajudar outros por meio do nosso exemplo. Pergunta 17. O que vai ajudar um irmão jovem a alcançar alvos espirituais? Por fugir dos desejos da juventude, pois isso poderia atrapalhar os alvos e estragar a amizade com Jeová. Pode-se avaliar quanto tempo é gasto com coisas banais e direcionar esse tempo para as coisas de Jeová. Dessa forma, conseguirá ter alvos espirituais. Pergunta 18. Por que podemos dizer que Marcos e Timóteo tiveram uma vida incrível? Porque eles fizeram sacrifícios para servir a Jeová. Marcos viajou para muitos lugares distantes e Timóteo ajudou Paulo a formar novas congregações e a encorajar os irmãos. Pergunta 19. Por que os irmãos jovens devem aplicar os conselhos que Paulo deu a Timóteo e qual vai ser o resultado? Porque essas cartas davam para perceber o amor que Paulo sentia por Timóteo, e a mesma carta mostra o grande amor que Jeová sente pelos jovens. E Jeová deseja que os jovens sejam felizes. A pergunta de recapitulação, a primeira e a segunda pergunta eu não farei, pois ela é uma resposta pessoal. Então, se você quiser, deixe lá nos comentários que a gente vai apreciar o seu comentário. A última pergunta é: que conselhos de Paulo podem ajudar um irmão jovem a fazer progresso espiritual? Então, estar disposto a servir, se preocupar com os outros, treinar devoção a Deus e ser exemplo para os fiéis. Se fizer assim, pode ter certeza que você, jovem, terá um progresso excelente, um progresso espiritual, e Jeová vai lhe abençoar e muito. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.